Buenas tardes a todos e todas. Espero que estén todos bem. Agora todos tranquilos que passou a parte de la prueba. Vamos respirar um pouco e agora começar nosso segundo bimestre. Então, o contenido que vimos de las horas, de los numerales después de 20, esto já estará em esta segunda prueba que haremos el mês de junho. Então, já vão programando. Contenido de horas adelante já são contenidos de segundo bimestre. Ai, gente, não sei se recuerdan, antes de empezarmos nuestras pruebas, nosotros vimos sobre las horas. Aí les expliquei, por exemplo, que quando se passa aqui de 12 hasta las 6, vamos utilizar os minutos como y, não é? Então, por exemplo, 1:05, 3:04, 5:25, 5:30. Ahora después que se pasa las horas aquí de media, ahí nosotros vamos a empezar hablando la hora que será formada menos los minutos que faltan. Entonces, por ejemplo, tenemos, solo un ratito, aquí. Entonces, por ejemplo, las 2 menos 25, las 2 menos 20, las 2 menos cuarto, las 2 menos 10, las 2 menos 5. ¿Recuerdan que vimos esto antes de las pruebas? Sí, Sí, muy bien. Después también vimos los numerales, aquellos después de 20, ¿no? Ahí vimos que de 21 hasta 29 nosotros vamos a tener todo escrito en una sola palabra, todo junto. Entonces 21, 22, 23. Ahora después que pasa de 30, ahí ya vamos a escribir separados. Entonces 31, 32. Después llegamos a casa de 100. Entonces vamos a utilizar 100 como numeral. Ahora a partir de 101 no vamos a utilizar como 100, sino que 100. Entonces 101, 102, 103. Y después de eso tenemos 200, 300, 400, 500 y ahí va. Fueron nuestros dos contenidos antes de la prueba, pero estos dos contenidos serán del segundo bimestre. Ahora, tomando como base este contenido de horas, voy a mostrarles sobre las comidas principales que tenemos en el día a día de nuestra cultura hispánica. No es nada diferente de nosotros, pero los horarios cambian. Mira, yo tengo aquí la realidad de España. Tengan en nota que España está de otro lado ali del Ecuador, ¿no? Está hacia arriba. Entonces, eso va a modificar la cuestión del inicio y fin del día. Y otra cosa que alterará también es que tenemos el meridiano de Greenwich, ¿no? Que tiene los fusos horarios. Esto también interfiere en la cuestión de inicio y fin de un día. Ali en España, inicio del día, ellos van a empezar a levantarse por más o menos unas 7 o 8 horas. Ali por las 9, ellos van a tener el desayuno. Entonces, el desayuno es este aquí, la primera comida que tienen el día sería un desayuno. Aí, después de eso, unas 10 horas, van a empezar a trabajar. Entonces, es diferente de nosotros, ya que nosotros aquí empezamos a trabajar unas 8, ¿no? Entonces, tenemos que desayunar unas 7 y poco, o antes, dependiendo de cada profesión que tenemos. Después, ellos van a hacer una pequeña merienda. Esta merienda va a ser ali cerca de las 11, 12 horas de la mañana. Entonces, ¿por qué mañana, profesora? Porque aún para él no llegó la hora de la comida principal. Entonces, 11, 12 horas, ellos van a tener una merienda, puede ser llamada solamente como merienda, o puede ser llamado también de media mañana. ¿Sí? Algunos locales van a llamar también esta merienda de media mañana como almuerzo. Entonces, no confunda. En España, almuerzo sería una pequeña merienda, no sería mismo como nuestro almuerzo. En Espanha, comida
seria mesmo como o almoço. Sim? Este aqui está escrito como espanhol de Hispanoamérica, por isso que el almuerzo está como la comida. Agora, se fuera de Espanha, que estaria escrito comida. Entonces, a las 15 que ellos van a tener esa comida. Ellos hablan assim a las 1 del mediodía, las 2 del mediodía, las 3 del mediodía, porque esta parte del día que es la mitad del día. Aí que temos aquela comida com arroz, com pasta, com carne. Ahora sí sería esta hora del almuerzo, de la comida. Entonces, gente, en Hispanoamérica puede llamar la comida de almuerzo tranquilamente. Almuerzo sería la traducción de almoço del portugués. Ahora en España, que es diferente, comida, que es igual a almoço. Entonces, cuidado con eso. Después, a las 18 de la tarde, ellos van a hacer una merienda. Lo que aquí para nosotros sería a las 3 o las 4 de la tarde, para ellos será a las 18. Entonces, a las 18 una merienda. Puede ser con frutas, puede ser con bizcocho, con yogur, que es cosa así más light, ¿no? Sería eso. Y después, a las 21 horas, 21, 22, 23 horas, entre esses horários, temos a cena. Então, a cena é aquela outra refeição, a outra comida importante que é feita por la noite. Professora, Sim, Vanessa. essa merienda e aquele. Isso. Olá, professora. Essa merienda e aquele outro que você disse lá em cima seria um lanche, né? Isto. A veces vemos também como merienda, que esta media mañana, ou que em Espanha também se chama de almuerzo. Aqui também poderia ser uma merienda, merienda de la mañana. Eu prefiro chamar de merienda, é mais simples. Hablar-se, por exemplo, la merienda de la mañana, la merienda de la tarde. É mais tranquilo de recordar, não? Uhum, Então, verdade. seria isso. He traído outro aqui. É só o mesmo iconográfico para quedar na cabeça. Então, ordem aqui seria primeiro o desayuno, segundo o almuerzo ou la comida, se estamos falando com espanhol de Espanha, merienda, cena. Não tem algumas pessoas assim que antes de dormir aún comem alguma coisa só para não dormir com o estômago vazio? Esto aqui não vamos chamar de cena como chamamos aqui em português. Nós vamos chamar de colação. Então, uma colação seria esta última refeição antes de dormir. Então, uma leite caliente, pode ser, não sei, um mingau, uma sopa, algo assim, poderia ser uma colação. Agora, teniendo com o espanhol de Espanha, as principais seria, então, el desayuno, la comida espanhol de Espanha, almuerzo espanhol de Hispanoamérica. E la cena. Coisas que podemos ter. En el desayuno, por exemplo, podemos ter um café, um té. Té, não sei se compreendem, por exemplo, um té de manzanilha, um té de naranja, aquele que bebemos caliente. Chá. Isso. Podemos ter uma leite, um sumo, por exemplo, um sumo de naranja, um sumo de uva. Sumo seria aquela mescla que hacemos com a fruta, mais água, mais açúcar. Este é um Suco. sumo. Isso. Então, sumo de manzana, que é esta fruta que está aqui. Sumo de naranja, é esta outra fruta aqui. Podemos ter também umas tostadas. Tostadas é aquele pão que ponemos em uma tostadora para quedar um pouco dourado e um pouco mais crocante. Esta é uma tostada. Galleta, por exemplo, tostines, bono, negresco são galletas. Biscoito, é isso. Pode ser, por exemplo, essas que les hablé, uma galleta rellena, galleta, biscoito recheado. Ora, há galletas também que não são rellenas. Cereales, por exemplo, sucrilhos Kellogg's, são cereales.
Ahora, la segunda refeição, la segunda comida mais importante del dia, la comida, ou el almuerzo aqui em Hispanoamérica. Temos em Espanha a costumbre de ter todo separado, todo em passo a passo. Primeiro seria aquelas coisas assim que va a ayudarnos a esperar un poquito el principal, el de segundo, pero no va a llenar, no va a deixar cheio, entonces no va a llenarnos. Vai Serían abrir o apetite. nuestras... ¿Ah? Vai só abrir o apetite. Esto, sería para esto. Sería aquella entrada que tenemos aquí. Entonces, de primero podemos poner, por ejemplo, una sopa ou uma ensalada. Aí, cuidado aqui, não é salada, ensalada. Porque se eu falar que é algo salado, é algo que tem muito sal. Falso cognato. Algo que tem muito sal, salado. Agora, isso que temos tomate, temos as hojas de verduras, não? Ensalada. Muito cuidado com isso. Então, estes dois seriam exemplos de comidas de entrada. Agora, de segundo, isso já seria o plato principal do dia. De segundo, por exemplo, podemos ter um pescado. Pescado aquele que pescamos para comer. Um pescado. La carne, pode ser uma carne com patatas, como está falando aqui. Pode ser um pollo. Pollo aquele que pone os huevos. Então, pode ser um pollo. E depois que temos primeiro e segundo, já estamos todos llenos, queremos poner la boca dulce. Aí nós comemos um postre. Então, postre é isto que comemos depois de uma comida. Então, postre pode ser uma fruta, postre pode ser, deixa ver, um chocolate, pode ser um helado, helado seria o sorvete. Então, essas coisas seriam postres. E depois, por la noche, temos a última refeição. Temos la cena. Mira, algumas pessoas le gustan cenar, por exemplo, as comidas basura, la chucheria. Que seria isso, profe? Comida rápida, como uma hamburguesa, um sándwich, um perrito caliente. Então, estes podem ser cena. Outras pessoas já preferem a comida assim completa. Pode ser um exemplo de cena também. Vocês ter uma comida de primeira, de segundo, um postre, pode também ser uma cena. Agora, as pessoas assim que estão como a profe, tentando adelgazar, que se quedaram um pouco mais gorditas com a pandemia, aí nós comemos um iogurte para ver se adelgaça. Então, estas aqui são as comidas que temos em espanhol, gente. E aí, les pido para que banhem o livro em la página 30. Creo que este aquí no habíamos hecho, ¿no? De la página 30, este de los horarios. Yo no me recuerdo haber... ¿Ya hemos hecho? Sí. Já. Vale. Entonces, este aquí ejemplifica todo o que había hablado en este ejercicio, cuando habla, por ejemplo, de algo que abre la comida a las 2 del mediodía, a las 3 del mediodía. Ahora se explica por qué tenemos esta comida en este horario. Y creo que ya había hablado también que en España, después de eso, tiene el hábito aún de sacar una siesta. Entonces, siesta sería dormir después de esta comida hasta unas 5 de la tarde. Ahí después se levanta nuevamente para trabalhar hasta umas 9 de la noche. Sim? Professora, eu vi essa palavra em vários livros agora. Depois que você falou, eu vi em vários livros. Nunca tinha reparado, nunca tinha visto. Aí agora eu sei o significado, né? Foi bom. Sim, e aí empezamos a poner atenção quando sabemos o significado. A vezes, quando não sabemos, aí nos passa assim, sem saber mesmo o sentido. Verdade. Então, vamos já acostumbrando estas refeições quando vamos comer. Por exemplo, quando termine a classe, pode falar, vou fazer uma merienda. Ou por la noite, vou a cenar. Que aí já van acostumbrando com essas palavras em espanhol. Sim? Agora, 31. Este aqui não hicimos, esto estou segura. Gente,
Vamos trabajar un poquito ahora de gramática. En esta parte, nosotros tenemos algunas palabras y tenemos noción que, así como en portugués, en español tenemos sílabas fuertes y sílabas llanas, sílabas flacas. Las sílabas fuertes llamamos de sílabas tónicas. Ahora aquellas que no tienen fuerza, llamamos de átonas. Esto que vamos trabalhar hoje será com as tônicas, com as fuertes. Vou primeiramente passar uma série de palavras. Essas palavras estão nesse exercício 1, al fim da página 31. Quero só que escutem e observem a entonação de cada palavra de essa. A ver. Teléfono. Lápiz. Ventana. Hotel. Profesor. Hermano. Familia. Música. Na primeira vamos repetir. Teléfono, Teléfono, lápis, lápis, ventana. ventana. É ventana com B? É, Isto, ventana com V. Sim? Hotel, hotel, professor, professor, hermano, hermano, família, família, música. música. Observaram que onde está subrayado, profe, que é subrayado, sublinhado, todas estas que estão subrayadas nós hicimos mais forte a pronúncia. Então, todas essas que estão subrayadas chamamos de sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela que ou tem mais força al hablar ou aquela que tem uma duração um pouco mais larga. Uma alumna minha de outro nível, mais adelante, falou assim, profe, em português nós solemos como se fuera gritando o nome de la palavra para saber a sílaba tônica. Funciona em espanhol? Funciona também. Então, ajuda. Por exemplo, eu vou chamar teléfono, lápis, ventana. Então, assim também dá para descobrir a sílaba tônica. Ora, em próximo exercício, este número 3, as palavras que estão aqui não estão subrayadas. O que vamos fazer? Vou passar o áudio, creio que 2 ou 3 vezes, de acordo com o que necessitem. E quero que subraiem agora qual é a sílaba mais forte que foi pronunciada em el áudio. Vamos tentar. Profesora. Español. Café. Gramática. Mesa. Vivir. Hablar. Médico. Autobús. Pilar. Alemán. Brasileña. Familia. Libro. Examen. Outra vez. Julie, iba a falar algo? É que eu ia perguntar se é igual ao português também, que onde tem um acento que acaba se tornando a sílaba mais forte. Las que tienen acento, sí. Las que tienen acento son las sílabas fuertes. Pero tiene palabras que tienen la sílaba fuerte que no son acentuadas. Cuestión de regla de acentuación. La regla vamos ver un poquito más adelante. Hoy vamos ver más esa cuestión de clasificación del nombre de las sílabas e identificar la sílaba. Pero tiene esses dos tipos. Entonces, tónicas que son acentuadas, pero tienen también tónicas que no llevan tilde, pero son tónicas también. Entonces ya es un tip, una dica de Julie. Las que tienen acentuación ya sabéis que son fuertes, ¿vale? Vale.
Cima do N, professora. Como, E o Marta? tio? Em cima do N. Então, esta grafia aqui de la ñ, o tio em cima de la ñ, não é que seria uma acentuação. É que é a forma de escrever esta letra, a forma gráfica. Deixa tentar aqui contar a historieta desta letra. É que quando, aún em tempo de la transição de latim para espanhol, eles, para conseguir escrever as coisas mais rápido, em vez de poner la doble ñ, que la ñ em verdade é escrita assim. Por exemplo, para escrever ninho, se escrevia desta maneira. Ninho com dois N's. E depois O. Não sei se dá para ver o tamanho da letra. Deixa eu ver se aqui aumenta. Assim. Ninho era escrita com dois N's. Pero para ter as coisas escritas mais rápidas, eles começaram a escrever com essa tio arriba para señalar que são dois N's. Então, começou a escrever com la ñ e com o passar do tempo, la ñ ella se cambiou em uma letra. Então, la ñ é esta letra que representa as duas N's do passado. Então, não seria uma forma de acentuação, e sim la grafia de la letra mesmo. Pero de acento em espanhol temos solamente la tilde. Tilde seria este acento que temos, por exemplo, aqui arriba de la letra I. Solo temos essa acentuação, graças a Deus. Por isso que espanhol, em esta parte, é bem mais simples, que não vamos ter classe, não temos tio, solamente esta grafia de la tilde. A vezes, vamos ter la trema del português, pero bem raríssimo. Assim como o português, quase não vemos mais. Vale? Marta, tá cerrado. Português não tem mais, não usa mais Sim, a se trema. caiu. Em Caiu espanhol a última também. redução. Se não me engano, em espanhol eu só he visto em, creio que uma ou duas palavras só. Em todas estas palavras do idioma. Então, é bem raro. Faltam as duas, o resto esquece. Sim. Aí não necessita quedar gravando. Então, é raríssimo também ver. Por isso que nem hablamos que é uma forma de acentuação, porque é muito raro, são palavras assim muito específicas. Sim? Então, vou a poner a segunda vez o áudio. Verifiquem se já conseguiram marcar uma sílaba fuerte de cada palavra. Profesora. Español. Café. Gramática. Mesa. Vivir. Hablar. Médico. Autobús. Pilar. Alemán. Brasileña. Familia. Libro. Examen. Deu para encontrar a sílaba fuerte de cada palavra? Sim? A ver, a primeira já está identificada. A primeira, professora, mais fuerte es so. Agora, em la palavra espanhol, qual é a mais fuerte? Nhol. Ñol. Ñol, perfeito. Ñol. Agora, em café, Fé. fé. Em gramática, Ma. ma, perfeito. Mesa, Me. 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 Bibir, Bi. aqui, bibir, Bio, bir. com F. Esto. Bibir, porque este bir acaba sendo la más larga, tiene más duración. Ahora, hablar, Blar. hablar, perfecto. Médico, Me. me. Autobús, Bus. Bus, bus. Pilar, Lar. lar. Lar.
Ahora alemán, Man. man. Brasileña, Nha. aqui outra vez, brasileña, Le. le, isso. Família, Mi. 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 Aí atenção, família em espanhol não se acentua, pero continua sendo fuerte la sílaba mi. Ahora, libro, Li. 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 Examen, Sa. sa. Perfecto, gente. Ahora, están viendo ahí ao lado que hay 3 columnas. Deja poner aquí el mío en forma de columna. Aquí. Tiene una columna con mu, tiene una columna con ta, de ventana, y otra columna con tel, de hotel. ¿Encontraron ahí? Mira, la clasificación que tenemos para las sílabas fuertes en español es la siguiente. La antepenúltima sílaba fuerte vamos llamar de esdrújolas las palabras que tienen tonicidad en esa posición. Entonces, por ejemplo, música es una palabra esdrújula. Profesora, ¿qué nombre feo, esdrújula? Es como el nombre proparoxítona del portugués, también es feo. Tiene la misma posición. Entonces, proparoxítona es igual a esdrújulas. Ahora, las penúltimas sílabas, por ejemplo, de ventana, ventana tiene la tonicidad en la penúltima. Essas palavras vamos llamarlas de llanas. Más adelante vamos descobrir que llanas también puede ser llamada de graves, el más común de llanas. Y la última sílaba, Vanessa. Llanas, ó, esdrújulas é proparoxítona. Isso. Llanas é Paroxítonas. paroxítona. Tá. Isso. Uhum. Pronto. Hay llanas también pueden recibir el nombre de grave, si quiere apuntar ahí, pero el más común son llanas. Ahora, la última sílaba, gente, va a ser llamada de agudas. Agudas serían nuestras oxítonas del portugués. Y estas son las 3 clasificaciones principales. Después, más adelante, cuando ya esté ali casi avanzado, van a ver que tiene más una clasificación. Pero esta no es importante ahora. Las 3 importantes para nosotros son esdrújolas, llanas y agudas. La profe costuma... A outra é qual? Só a título de curiosidade. Sobre esdrújolas, Ah, tá. que sería si... É uma marcação anterior a las esdrújulas, por isso que é chamada de sobreesdrújulas. Pero para utilizá-las, aí temos já ter a noção de objeto direto, com objeto indireto, com colocação pronominal. Então, deixa isso para depois. Não preocupem com isso agora. Tá bom. Mira, para recordar este nome de esdrújulas, llanas e agudas, para saber a posição, eu tenho um tip, uma dica. É escrever a palavra ela. Esta palavra ela vai recordar que letra E é de esdrújolas, letra L é de llanas e letra A de agudas. Então, ela. E é bem a posição. A de agudas é a última sílaba, L de llanas é a penúltima e E de esdrújolas, a antepenúltima. Então, este é um tip que ajuda muito na hora de classificá-las. Hablando en clasificarlas, ¿vamos a clasificarlas? Voy a darles, creo que 2 minutos da para hacer. Tenemos estas palabras que ya marcaron cuál es la sílaba fuerte, ¿no? Estas aquí del ejercicio 3. Tiene profesora, español, café, gramática y todo más. Quiero que cuenten la sílaba que es más fuerte y relacione en la columna que se refiere. Por ejemplo, profesora. Profesora tiene la penúltima fuerte, es igual de ventana. Entonces voy a poner aquí como llana, ¿no? En la misma columna de llana. Entonces, pongan para mí en la columna correcta las palabras del ejercicio 3. ¿Comprendieron qué es para hacer ahora? Entonces, Sí. 2 minutos.
Cuando terminen van avisando a la profe. Ney. Terminaste? Uhum. Vale, Giovana, Vitor, Julie, Laura, Eduarda, Guilherme, Eliana. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, vamos. Profesora, ya vimos que es una Liana, ¿no es? Uhum. Ahora, español. Agudas. Español, aguda, perfecto. Ahora, café, Café aguda. aguda, perfecto. La siguiente, gramática, Esdrújula. esdrújula, gramática. Ahora, mesa, Esdrújula. Eu coloquei Lianas. es liana. Aqui. É porque contando de trás para frente, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sería la segunda de trás para frente. Entonces, liana. Ahora, vivir, Tá vendo? Vou achar. É Vivir aguda. aguda. eso, vivir es una aguda. Y la palabra hablar, Agudo. aguda. Aguda também. La palabra médico, Esdrújula. Esdrújula. esdrújula, perfecto. La palabra autobús, Aguda. aguda, perfecto. Autobús. Y la palabra pilar, Aguda. aguda también, perfecto. La palabra alemán, Aguda. aguda. Y brasileña, Aguda. Lianas. liana, isso, brasileña, liana. La palabra familia, Liana. liana. É. La palabra libro, Lianas. liana. La palabra examen, Liana. liana, perfecto. ¿Dudas acá? ¿O está todo bien? Liana. Bien. Perfecto. Chicos, voy a dejar en la plataforma, para quien quiera entrenar en la parte ali de materiales de estudio, 2 ejercicios aquí de Live Worksheets, para quien quiera entrenar. Entonces, la primera es solo escribir cuál es la palabra más fuerte. Por ejemplo, tengo aquí Ecuador. Aí tu vas a escribir con letra, por ejemplo, la que crees que es la más fuerte. Y el segundo ejercicio es para hacer clic en la sílaba más fuerte. Por ejemplo, colegio. Aí eu vengo e marco qual é o mais fuerte. Então, solo para entrenar mesmo. No es obligatorio. Entonces, estará en la parte de materiales de estudio. Dejaré ali. Aí, volviendo a nuestro libro, pasamos, esta parte já hicimos, esta aqui também. Vamos passar a la nueva unidad. Esta nueva unidad, creo que a partir de ahora nosotros vamos tener el contenido así más actual de nuestras vidas, ¿no? Cosas que relacionan mucho con nuestro día a día. Hoy voy a dar la introducción y así que termine esta introducción yo voy a pasar para una explicación de una actividad y después de este trabajamos la parte mismo de conjugar los verbos en la otra semana. Entonces, vamos a hablar de nuestra rutina. ¿Qué es rutina, profe? Cosa que hacemos en nuestro día a día repetitivamente. Esto sería algo de rutina. Yo tengo aquí algunas fotos en la página 36. Dê una mirada para ver si encuentran. Estas cosas creo que todos hacen el día a día. A pesar que tiene una cosa aquí que el hombre que hace más. Las mujeres solo algunas que hacen.
Yo quiero que intentemos relacionar con las fotos estas frases que vamos a ver aquí. Por ejemplo, Carlos y Ana se casan. El ejercicio dijo que la acción de casarse está aquí en la figura D, ¿no es? Esto ya está en el libro. Aí nosotros venimos acá y completamos. Letra D. Ahora, dê una mirada y búsquese una foto, una imagen de esa que relacionaría con la frase Roberto se afeita todos los días. Dê una mirada. Letra F. F. Eso. Afeitarse, entonces, es cosa que más los hombres hacen, ¿no? Afeitarse, entonces, sería hacer esta acción de aquí, de sacar el bigote, la barbilla, ¿sí? Yo ya he visto algunas mujeres también, pero es más común en hombres. Entonces, esto sería afeitarse, ¿sí? Ahora, Barbear, né? barbearse, eso. Rosa se levanta a las 7. ¿Está en cuál de estos dibujos? Ah, Letra A. Entonces, esto sería levantarse. Ahora, Mercedes se baña. C. C. Letra C. C. Y José se ducha. B. 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 Mis vecinos se acuestan temprano. E. 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 Perfeito. Profe, ¿por qué que tiene duchar y bañarse? Aí, atención. Ducharse é quando estamos utilizando la ducha. Entonces, esse que se queda arriba de la cabeza es una ducha. Algo que suele ser un poco más rápido. Eso sería ducharse. Ahora, bañarse, esto aquí es más con nosotras mujeres, que ahí vamos ali y limpiamos el cabello, después hacemos toda a higiene de la piel del rostro, ahí después limpiamos las uñas. Entonces, el baño es algo que lleva un poco más de tiempo. Suele ser en bañera. Aquí no es costumbre nuestro todos tener bañera, ¿no? Pero sería en la bañera, algo así más relajante, mientras que la ducha es algo que es más rápido de la ducha. Y tiene aquí también, en la última, mis vecinos. Vecinos son las personas que viven en la casa al lado de la mía. Yo tengo aquí mi casa, yo tengo un vecino a la derecha y un vecino a la izquierda. Estos son vecinos. Es esto que está aquí. ¿Qué más? Así, ahí en la letra A habló de levantarse. Levantarse es la acción de levantarse, por ejemplo, de una silla, de la cama. Pero antes de eso, nosotros tenemos que abrir los ojos. Eso sería despertarse. Entonces, la primera acción de una rutina es despertarse. Y después que vamos a levantarse. ¿Sí? professora. Sí, Vanessa. Despertar-se. Não pode ser acordar-se ou não tem essa palavra lá? No tiene acordar, que acordar ya sería otra cosa. Sería de recordar. Entonces, me acordé de aquellos viejos tiempos. Acordé de algo que tenía que hacer. Eso sería el verbo acordar. Entonces, sería despertarse. E se acuestam temprano. Aí se acuestam temprano. E eu me acuesto, aí depois, em seguida, eu consigo dormir. E me acuesto em minha cama. Hã? Como se fosse cochilar. Não. Mira, eu me acuesto em minha cama. Ah, eu me deito na minha cama. Esto. Esto seria o verbo acostar-se. Vale? E o temprano. Temprano. Esto seria o contrário de tarde. Noite? Não. Contrário de tarde. Por exemplo, eu cheguei hoje muito tarde ao trabalho. O contrário, antônimo de isso. Muito cedo. Né? Isso. Então, temprano seria isso. Antônimo de tarde. Hasta aqui, tranquilo? Eu he traído... Deixa ver se eu consigo encontrar a hora. Eu tenho alguns dibujos. Eu creio que está aqui. Aqui.
é que havia salido. Esses aqui são alguns verbos de rutina. Então, hoje só vamos ver o significado. Aí, próxima semana, nós vamos começar a parte de conjugar estes verbos. Mira, então, como les hablé, despertar-se. Sonó o despertador e eu me despertei. Então, seria esta primeira ação do dia. Segunda ação, levantar-se. Então, eu vou sair da cama, levantar-se. Depois, hacer la cama, dejar todo bien bonito, bien arreglado. Hacer la cama. Aí vamos, lavarse la cara. Mientras lavamos la cara, también es bueno lavar los dientes. Entonces, yo puedo hablar lavar los dientes o puedo también hablar cepillar los dientes. Es utilizado las dos maneras. Cepillarse los dientes o lavarse los dientes. Después, algunas personas tienen la costumbre, otros no, de ducharse al levantarse, ¿no? Entonces, ducharse, lavarse las manos, ahora en tiempos de pandemia es importante. Peinar-se, cuando yo tengo un peine y voy a peinar mis pelos, esto es peinarse. Vestirse, poner la ropa. Desayunar, cuando yo voy a comer algo por la mañana, ya vimos eso hoy. Aquí, lavarse los dientes, ir a la escuela. Entonces aquí, creo que Laura, Eduarda, Vito, Guilherme, por la mañana ellos van a la escuela. Creo que Vanessa también está estudiando, ¿no? Vanessa, Julia, ellas van a la escuela. Mientras yo, Marta, Giovanna, nosotras vamos al trabajo. Pero continuamos estudiando también, toda la vida. Es verdad. Sempre. La profe estudia todos os dias para venir a dar classe, para cada dia ter mais conhecimento para dar-lhes. Mira, depois tomamos o autobús ou entramos em nosso coche. Depois, estamos em classe ou podemos estar estudando em la classe. Empezamos a trabalhar. Então, empezar a trabalhar, almoçar. Este aqui seria hasta o meio-dia. Depois do meio-dia, podemos merendar, volver do trabalho, volver de la escuela, jugar, podemos cenar. Depois, banhamos, ¿no? Ducharse, cepillarse los dientes ou lavarse los dientes. Aí, nos acostamos e dormimos. Esta seria uma rotina del dia. Vou deixar alguns materiais en la parte de materiales de estudio para que puedan ir viendo y recordando el significado de estas palabras. Y voy a dejar también, es un pequeño juego. Deja ver si está aquí. Yo creo que no he puesto aquí para mostrarles. Pero será un juego que tiene solo que poner en posición, en orden, las palabras de esos verbos que llamamos de verbos de rutina. Es cosa mismo solo para entrenar. Hasta aquí. Tranquilo. Van observando también Sí, tranquilo. durante esta semana, van observando lo que hacen de constante en los horarios que hacen esas cosas. Por ejemplo, yo me levanto, me despierto a las, puede ser 8 de la mañana, entonces a las 8, yo desayuno a las 9, van memorizando lo que van haciendo el día a día, que próxima clase yo voy a necesitar de esas informaciones para nosotros empezar a conjugar los verbos aquí juntos. ¿Vale? Entonces ahora voy a pasar a una explicación de otra cosa. Y esto aquí yo necesito mucha atención. Professora, rapidinho. Vanessa, Não tem hífen no espanhol, né? ¿cómo? Não tem hífen, porque eu vi levantar-se junto. Não tem hífen, né? No, neste caso no. De colocación pronominal, ellas van a ser unidas en una sola palabra sin separación. Mais legal. E é bem fácil colocação pronominal também, pero deixa para o próximo nível. Marta, Ah, de segunda a sexta, incluindo o final de semana. no, solo de lunes a viernes, de segunda a sexta. Coisas de la rutina mesmo, que quando llega el fin de semana, a veces no hacemos la misma cosa todos los días, ¿no? Entonces, deja de lunes a viernes. É só observar, não necessitam apontar nem enviar-me nada, porque
E eu quero ser a próxima classe 1 que todos participem, que vão falando estas coisas. Então, vão com calma, vão tranquilos. O espanhol, vou escrever. Vale, Tem que escrever para poder memorizar. vale. Mira, hablando em escrever e hablando em memorizar, la clase de jueves eu vou fazer uma atividade muito importante com vosotros. É um trabalho que hacemos em la linguística aplicada e que acaba sendo uma bela ferramenta assim, para nós irmos corrigindo e melhorando a cada dia mais. Esta parte eu vou explicar em português para depois não falar aquela professora falou em espanhol e eu não compreendi e tudo mais. Então, vou explicar em português para vosotros. Então, segundo a linguística aplicada, a gente tem uma metodologia que chama ação do professor reflexivo e ação do aluno reflexivo. O que quer dizer isso? As coisas que a gente vai fazendo, a gente tem que olhar e ver o que eu estou fazendo certo, o que eu não estou fazendo certo. A professora direto faz isso. Então, eu assisto os vídeos de vocês, assisto os meus vídeos também para ver se eu estou cometendo alguma coisa errada, se eu tenho que corrigir alguma coisa, por exemplo, na pronúncia. E sempre eu acho erro. Tanto assim da professora, nenhum professor não acerta tudo. A gente não é nativo na língua. Se no próprio português a gente erra, imagine em outra língua, né? Então, no próprio dia a dia eu tenho esse costume de assistir, de ver como eu estou falando para me corrigir. E a atividade que eu vou fazer para vocês é justamente com isso. Então, não sei se notaram, as redações de vocês foram todas enviadas no e-mail para vocês abrirem a pontuação. Vocês chegaram a ver isso? Vocês vão pegar o e-mail de vocês com qual receberam. Deixa eu abrir uma aqui. Prometo que eu não vou pegar de vocês, eu pego aqui de outra turma. Vocês vão receber o e-mail, quer dizer, vocês receberam o e-mail mais ou menos assim. Aqui, que tinha escrito se ha publicado tu pontuação de redação, aí tinha nota, não é? Aí, para ver a redação, vocês têm que clicar e ele vai abrir a redação de vocês com a correção que eu fiz. Então, lá embaixo, ó, tem a correção. Alguns eu coloco a parte errada, a parte que tem que corrigir em letra maiúscula. Outros também eu coloquei em letra maiúscula entre parênteses. Depois dá para vocês verificarem lá. Qual que vai ser a atividade? A primeira coisa, vocês vão copiar no caderno, como a Marta falou, a gente, quando escreve, a gente está treinando e o cérebro vai trabalhando. Isso é importante de fazer. Vocês vão copiar a redação de vocês no caderno, corrigindo as coisas que eu sugeri aqui. Então, por exemplo, esse aluno, ele escreveu aqui, íbamos em bicicleta. E eu falei para ele que não é para usar íbamos, sino que montávamos. Então, ele vai corrigir escrevendo da forma correta. Montávamos em bicicleta. Por exemplo, aqui embaixo também, todos se conheciam. Aí eu falei aqui para ele que está faltando um ali. Todos se conheciam ali. Então, essa vai ser a atividade para garantir a presença de vocês de quinta-feira. Vocês vão copiar a redação, corrigindo tudo no caderno e vão me mandar a foto. Eu vou abrir a atividade na quinta, aí vocês anexam a foto na atividade ali. Eu vou fazer um videozinho com os erros que foram mais constantes. Não vai ser somente o erro de vocês. Vai ter erro de vocês, vai ter erros das minhas turmas de 2B, vai ter erros do pessoal de 4A. Por quê? Porque aí vocês já vão sabendo também o que não podem errar no futuro. Porque eu não sei se eu vou ser professora de vocês no próximo semestre, ou se vai ser a Jo, ou se vai ser a Roseli. Então, no caso, assim, de precisar desse apoio, vocês já vão vendo mais ou menos o que não podem cometer nos próximos níveis. Então, essa é a primeira atividade. A segunda atividade reflexiva, vocês vão pegar os vídeos de vocês e vão dar uma escutada quantas vezes precisar. Deixa eu esqueci de colocar aqui o vídeo para vocês. Vocês vão ver o vídeo quantas vezes precisar e eu quero que vocês vão anotando os erros. Eu já tenho aqui tudo anotado, o que vocês fizeram de erros e o que vocês acertaram. Mas eu quero que vocês revejam o vídeo de vocês, que a gente vendo, a gente consegue ver ali
Eita, eu sabia que tinha feito, que tinha que fazer dessa forma, mas eu não vi. E esse é o processo do aluno reflexivo. Então, eu quero que vocês escrevam quais os erros vocês encontraram nos vídeos de vocês, tá? Essa atividade, ela vai ter uma bonificação. Para aqueles que não ficaram contentes, por quase que eu não tirei 10. Por quase que eu não fiquei com tal nota. Quem fizer essa atividade e achar mais ou menos o parâmetro que eu achei, ganha mais meio ponto extra dentro da nota desse primeiro bimestre. Então, não vai diminuir nada, só tem a enriquecer, só tem a aumentar. Então, uma bonificação extra de até meio ponto. Se você fez bem feito o trabalho, identificou bastante coisa, meio ponto. Professora, eu só consegui achar uma coisa, mas a professora achou muito mais do que uma coisa, aí a professora faz aquela comparação. Então, fica com mais 0,1, mais 0,3, mas com certeza, 1 ou 2 décimos que seja, já melhora a nota. Tá bom? Eu vou colocar aqui. Sim, Vanessa. O vídeo que a gente fez é só para escrever ou tem que fazer outro vídeo? Não, é só para escrever. Não precisa gravar outro vídeo, não. Vocês vão me mandar por escrito. Se quiser, pode escrever no caderno e enviar, ou pode digitar e colocar lá na plataforma mesmo. Na quinta-feira também, né? Que nem Isso, o da redação. e na quinta. Vão ser 2 atividades. Eu vou deixar um pouquinho mais de um dia. Eu vou deixar 2 dias e um pouquinho, porque é uma atividade que requer um pouco mais de tempo. Acredito que só numa escutada assim, muitas pessoas não vão conseguir identificar de cara. Então, eu vou deixar um pouquinho mais de tempo, mas é importante que façam, porque ali a gente consegue ver o que a gente está errando e o que a gente tem que corrigir. Aí vocês vão me passar esse feedback e eu dou de brinde algumas notinhas a mais. Tá bom? Tá bom. Aí o que a gente errar, a gente vai fazer que nem você, né? Coloca entre parênteses a parte certa que deveria ser. Não, como era de um vídeo, você só vai anotar o que você achou de erro. Eu vou mostrar para vocês agora o que a gente tem que fazer. Olha só, cada um aí tá com papel ou caderno aí junto, não tá? Tem aqui um vídeo que tem o senhor Neymar tentando falar espanhol e inglês. A parte de inglês eu peguei e passei. A gente vai fazer a parte do espanhol. A gente vai observar o que ele está falando, os erros que ele cometeu. Professora, que tipo de erros a gente vai olhar? Erros de palavras, então, de forma, se ele acertou o vocabulário ou não. Vocês podem notar a questão de concordância, se ele está fazendo boa concordância entre as palavras. Questão de fluência, se ele fica muito assim, antes de falar alguma coisa. Vocês podem também ver a parte de pronúncia. Todas as letras estão saindo certinhas? Um V saiu com o som do V do português, ou com o Z do português. Então, quero que vocês escutem agora o vídeo do Neymar e vão anotando no papel os erros que vocês acharem. Vamos tentar? A ver. Mucho bueno. Muy bueno, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Juego muy bueno. El partido fue muy bueno. Jugamos bien. Mis compañeros fueron muchos. Todos jugadores. Sí, muy bien, parabéns a todos. Felicitaciones. Falta. Todos los jugadores, felicitaciones. Mucho contento. Muy contento. El domingo por tenemos la partida. El domingo tenemos otro partido. Esperamos hacer una partida muy buena. Gracias a todos los torcedores. Los hinchas. Torcedores hinchas. Gracias a todos los hinchas por venir. Chao. Por venir. Nosotros. Y un beso para ustedes. Eso. A ver, que conseguiram encontrar aí de erros de Neymar? O espanhol dele é péssimo. Sim. Nossa, o espanhol dele é horrível.
Vou defendê-lo. Isso foi antes de ir para Barcelona, antes de ir Não vai para entender nada Espanha. que ele fala. Ele não estava em Santos nessa época. Ele tá tipo eu tentando falar inglês. Agora, deu para ver como a gente fala bem espanhol com o que? A gente teve 3 meses de curso, né? A gente já fala bem melhor do que o Neymar. Muito melhor. Vamos lá, erros que vocês encontraram. A conjugação dos verbos, ele falava no plural e conjugava no singular. Isso, concordância verbal. Por exemplo, todos hincha. Hincha seria torcida, né? Vocês todos hincha? Não quedou bem, não hizo concordância. Que mais? Não identifiquei mais, porque pra mim tava falando tudo errado. Os amigos tentavam ajudar e ele tentava ali. É igualzinho no inglês também. A Giovana Sim. falou, eu também, sou desse jeito. Eu falar Total... La parte de inglês também não é muito buena, não. Já les adelanto. Mira, quando ele habla-se parabienes, ele está mesclando um português com espanhol. Espanhol temos felicitaciones e del português parabéns. Então, foi um portunhol, parabienes. Depois a habla também, estou muito contento. Seria muito contento, não? Depois ele habla a partida. E partida em espanhol é irse a um lugar. Então seria el partido. Que mais? Parte de pronúncia, ele hablou 2 letras incorretas. Não sei se conseguiram notar. Alguém conseguiu ver quais letras saíram incorretas? Não. Vou poner aqui em la parte. São 2. Ele falou tão errado que não deu nem pra entender onde ele estava falando. Sim. Vou poner outra vez. São 2 letras incorrectas. Vamos tentar aqui. Solo esta partecita. Hinchas, torcedores hinchas. Gracias a todos los hinchas por venir. Chao. Por venir. ¿Venir qué? Nosotros, por venir nosotros. Y un beso para Un beso, eso. E aí? Venir. Venir, Isso. tenir, sei lá, alguma coisa assim que ele fala, né? Isso. Venir com sonido de V, de português, não? Tinha que ser venir. E quando ele habla, por exemplo, nosotros e beso. O que está em... Besos que ele falou? Ele falou nosotros e beso. Ele fala com seta. Beso. Os outros. Isso. Ele habla como se fosse uma seta del português, com som de Z. E não com o sonido de espanhol de Sotros. não é? Nosotros, beso. Perfecto, gente. Es esto que vamos a hacer entonces en nuestro trabajo. Es para escribir estos errores, tanto de parte de fonética, parte de vocabulario, lo que van identificando. Aí esta atividade vou poner próxima classe, classe de jueves, de quinta-feira. Vou deixar jueves e viernes para si. Vou deixar quinta-feira e sexta-feira para que possam fazer com bastante cuidado, bastante atenção, porque vale nota também. Então, vale nota e vale presença. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Não? Vale, entonces ya pasé de la hora hace mucho tiempo, ¿no? Voy a liberarles, pero quien tenga alguna duda, quiera sacar alguna duda de eso, o de las notas, alguna cosa, ahí puede quedar que ahí nosotros charlamos, así que los otros salgan, ¿sí? Buen fin de tarde, un buen descanso a todos y ahora, hasta la próxima clase. Besos. Besos. Besos, hasta Hasta luego. luego. Hasta.